Sejam então bem-vindos. Vamos para mais uma edição do Conselho em Revista. Em estúdio já connosco António Alexandre e António Paiva para abordarmos os temas ou alguns dos temas que marcaram estas duas últimas semanas, desde logo com a Assembleia Municipal também a trazer à atualidade um conjunto de temáticas das quais vamos aqui também abordar alguns desses assuntos. Começava efetivamente pelo alerta lançado pelo PSD em relação à habitação social junto da GNR, que aponta para eventuais, diz o PSD, disse-o na Câmara Municipal e disse-o também na Assembleia Municipal, para eventuais violações do plano diretor municipal. António Paiva, é uma análise que se pode fazer nestes termos por parte do Partido Social Democrata? Há efetivamente possibilidade de violação? Se não exatamente nestes termos, eu acho que se pode fazer. E não se pode fazer como muito provavelmente se deve fazer. Ou seja, nós comentamos aqui há 15 dias o que pensávamos ser um acordo mais vasto na Câmara Municipal. E hoje temos de comentar o contrário, ou seja, temos de perceber que efetivamente não há um acordo mais vasto e, pelo que eu percebi daquilo que veio a público, efetivamente a Câmara PS pode-se ter metido por um caminho que possa ser muito curto. Eu acho que pode ser muito curto porque pode cair... Em primeiro lugar, e antes daquilo que diz o PSD, eu acho que pode cair até por uma reclamação do loteador. Ou seja, é do nosso tempo até, creio eu, Alexandre, porque eu creio que foi no meu primeiro mandato. Fizemos o acordo com a REFER no âmbito das estações com vida. Houve uma série de projetos ao nível do país, nós candidatamos-nos e ganhamos também esse, que foi aquele que conduziu a que se fizesse a avenida e a passagem por baixo da linha, não é? E fechar exatamente, e portanto digamos que este acordo foi feito na altura com a REFER e a REFER demoliu aquelas casas que se lembram que existiam ali, que estavam digamos, em cima da avenida e não permitiam que se alargasse a avenida. Hoje a avenida da estação está completamente alargada, o objetivo final era aquilo que aconteceu, portanto era estabelecer uma ligação que permitisse que desde a entrada da cidade se passasse por baixo da linha, pudesse fazer a avenida toda e depois fazer a ponte do Flecheiro e portanto ligar uma cidade à outra. E, como contrapartida, a Câmara na altura autorizou a REFER a avançar com o loteamento. E a REFER fez um loteamento e era aí que eu pensava, portanto, na último comentário que aqui fizemos, eu pensei que teria havido um acordo com o loteador. Nem sequer avancei comentário sobre isso, porque partimos do princípio, nós aqui, creio que o Alexandre também, que haveria um acordo, digamos, das duas forças políticas que estão na Câmara Municipal, PS e PSD, e tivessem, digamos, avançado por uma solução minimamente, digamos, fundamentada. Agora, há aqui dois argumentos que vamos ver qual deles é que vale, que é, por um lado, o PSD, agora através da doutora Boa Vida e, portanto, na Assembleia Municipal, mas pelo que eu ouço dizer também na Câmara Municipal levantaram a mesma questão, vem dizer alto que os senhores estão a construir habitação social num lugar destinado a equipamento, ok? Por outro lado, temos a própria Câmara Municipal, através da voz do Vice-Presidente, a dizer, não, nós estamos a construir um centro comunitário. Ora, é bom que se distinga uma coisa da outra, porque um centro comunitário ou uma associação ou, digamos, um local de convívio no âmbito da habitação social não colide com nada, na medida em que aquele espaço é um espaço destinado a equipamento e, portanto, qualquer, digamos, associação ou qualquer, digamos, escola ou ocupação de tempos livres é visto como equipamento. A função de habitação, então aí já está nos lotes, já deveria estar nos lotes propriamente ditos e
então, digamos, colide efetivamente com tudo quanto diz respeito a regras de urbanismo. O que é que pode acontecer? É dar um destino diferente daquele que o loteamento previa, dá lugar a indemnização ao loteador. Quer dizer, eu, quanto a isso, não tenho nenhuma dúvida que pode ser isso que venha a acontecer. Portanto, foi pena. Eu acho que uma coisa que poderia começar, digamos, com uma lógica estruturada, que é o que eu pensei que estava a acontecer, está a ser um bocado como iniciou o processo de realoja aqui, realoja acolá, e entretanto resolve-se o problema aqui, resolve-se um problema acolá. O que é que acontece? Sabe, eu costumo dizer isto, a Câmara Municipal, o grande problema do exercício do lugar de Presidente da Câmara ou de membro do Executivo Camarário é basicamente o seguinte: mesmo depois de você resolver 10 problemas, ainda há 90 para resolver. Depois de resolver esses 90, aparecem outros 100. E, portanto, há sempre problemas para resolver no que diz respeito ao exercício daquele lugar. Sermos nós próprios a criar mais é complicado. Ou seja, já chega o esforço que há para resolver os problemas criados por outros, porque é para isso que nós estamos, é para resolver os problemas dos outros. Se nós próprios ainda nos criamos problemas a nós próprios, que é o que me parece estar a acontecer aqui, então aí depois entra-se neste imbróglio que depois não há forma de sair e passa de mandato em mandato e poderemos estar aqui a começar um processo que nunca mais tem fim. E uma parte eu não gostei, que é, a dada altura, o vice-presidente diz que trata-se de um centro comercial, um centro comunitário e é temporário, digamos, e é uma instalação temporária. Ora, temporário foi aquilo que tivemos desde praticamente o 25 de Abril, que foi pós-74 que aquelas famílias se fixaram naquelas casas abarracadas ali. Todos estamos à espera de uma solução definitiva. E o que foi começado em mandatos anteriores foi propostas concretas de soluções definitivas. E daí o conflito que houve. Eu vou-lhe dizer, a dada altura, Lisboa até pediu um estudo acústico. Por causa da proximidade ao IC3. Ao IC3, sim. Por causa da proximidade, portanto, todo o trabalho que foi desenvolvido em mandatos anteriores de desenvolvimento dos projetos, de proposta de alteração do plano diretor municipal, de negociação com proprietários, etc., tudo para se resolver um problema, portanto, já percebi que ficou tudo em águas de bacalhau e, ultimamente, aquilo que se começou, que eu pensei que estava minimamente estruturado, e por isso fiz os comentários, creio que até positivos na última sessão em que estivemos hoje, tenho de lamentar. Tenho de lamentar por duas razões, porque acho que vai criar dificuldades de gestão com o loteador, que, pelo que eu ouço dizer, a REFER dividiu com privados e, portanto, estes privados vão com certeza mexer-se, até pode daí sair uma solução, que é, eventualmente, então, ocupar parte destes edifícios. Agora, nós tínhamos dito já que nós aqui tínhamos referido, quer dizer, a Câmara tem lotes onde pode trabalhar estas soluções de forma definitiva. E, portanto, se não encontrar uma forma de haver um consenso, pelo menos entre as duas forças políticas principais, vai sempre haver a grande dificuldade em passar para uma solução definitiva. E de provisória em provisória, dificilmente nós sairemos daquilo que nos encontramos hoje. Pois, o G. Paiva está aqui a pôr uma tónica que é, nós, a semana passada, falámos, e já uma vez ou outra, e estas questões que têm a ver com isto tinham sido abordadas numa lógica que havia um certo consenso. Exatamente. E que havia um estudo, e aí, gostasse ou não se gostasse do local, essa discussão eu já nem a fazia porque estava a obter-se consenso. Porque exatamente. Eu já sou tão amargo, como a semana passada fui aqui amargo em relação ao regime todo, quer dizer, é assim a todos, não é assim só uma coisinha, não foi à ilha, foi ao continente, que parecia que, até porque depois da semana passada, e mais tarde eu vou falar sobre a semana passada, aquilo que eu disse, mas sobre isso, eu fazendo uma análise das coisas, dizia assim, aqui há uns tempos eu já não estou muito interessado em discutir as coisas da Câmara. Porque discutir vale a pena quando a gente influencia, quando a gente põe os outros a discutir, quando essa discussão tem algum valor.
acrescenta valor em que as pessoas se contradizem, não concordem comigo, eu não posso não concordar consigo, as pessoas que nos ouvem podem não concordar com o Paiva, ou podem concordar com o Paiva e não concordar comigo, mas disto haver uma discussão que se torne positiva. Claro. Agora, eu chego à conclusão que não vale a pena discutir nada, porque as coisas partem mal, são piores do que a gente pensava, é o caso, e tornam-se ainda piores para a cidade, porque parte aqui de duas coisas, que são erros, que é assim, a ocupação do espaço urbano tem que ter uma lógica, e portanto a gente, quando está na Câmara, e foi isso mal ou bem, com os erros, mas com umas partes positivas, foi uma parte que se tem feito, que é assim, pensar a cidade e depois pensar o concelho e tentar arrumar as coisas. Agora, quando as pessoas pensam, não, qual é a solução mais fácil? Tiramos daquela rua, pomos naquela, fica tudo na mesma, e o problema persiste, mas damos uma cara lavada, depois começamos a chamar nomes, como o Paiva, é definitivo, não é definitivo? Quer dizer, o problema foi que em 1975, lá por isso, as famílias ciganas estavam ao pé da Praça de Torres. Por força de andar lá um loteamento e de reorganizar a cidade, as pessoas saíram dali e vieram para um outro terreno dentro da cidade, que é o Flecheiro. Com a tal lógica passados provisória. 40 anos, a lógica provisória mantém-se. O país, porque o país também tinha a ver com isto, nem nunca o Conselho tomar, e não vale, e agora estou a dizer isto, não estou a culpar a força A, B, o seu Presidente de Câmara A, B ou C, porque foram tantos, foram todos, não vale a pena culpar, não é aí. Não se conseguiu resolver o problema. E quando, 40 anos depois, se está a resolver o problema e afinal ainda é provisório, cheira-me a muito pouco, não é? E portanto, há aqui uma... E há outra coisa que eu quero dizer... Não, deixa-me só dizer isto. Não sei se leu, porque eu li um texto que não sei se foi escrito no Facebook, se foi num jornal, do ex-chefe de gabinete da Presidente, que dizia, finalmente está-se a avançar para aquilo que eu teria dito, ou uma coisa qualquer deste género. O que é que me pareceu? Pareceu-me que, no primeiro mandato, deve ter sido pensada esta solução provisória. E, portanto, o que está a fazer agora é aquilo que se pensou no primeiro mandato como provisório para depois encontrar uma solução definitiva. Só que o que poderia até fazer sentido se a lógica era resolver o problema de imediato, quando arrancaram há 4 anos. Há 4 anos atrás, que não é bem há 4, já é há 5, não é? E aí até poderia ter feito sentido. Agora, levar 5 anos a pensar uma coisa desta natureza é que me parece muito errado. E parece-me errado só por isto. Porque acho, e como já disse da outra vez, localização, eu tenho muita dificuldade em comentar. E tenho dificuldade em comentar pelas razões que o Alexandre acabou de dizer agora. Porque todas as localizações são difíceis. E eu sofri isso na pele. Porque apresentei várias soluções, e depois avancei por soluções concretas que estão na Câmara, que avançaram todo o caminho da alteração do Plano Diretor Municipal para o concretizar. Depois o Dr. Clovelo de Sousa não chegou a concretizar, e aí vou-vos dizer, até estou convencido que foi mais pressão de Lisboa do que propriamente até dificuldades criadas pela oposição, se bem que a oposição nunca concordou, nunca esteve ao lado, mas pelo que eu percebo agora também não há consenso agora. Eu tinha dito há 15 dias que havia, mas também não há consenso, e portanto já se percorreu muito caminho. Este caminho devia continuar-se a percorrer, ou seja, eu acho que encontrar localização e realojar é absolutamente fundamental. Começar da forma que se está a começar poderia ter feito sentido há 5 anos atrás como provisório, para agora já terem uma solução. Mas eu acho que há aqui, como se vê, vários erros, e por isso é que eu há bocado estava a dizer, já não me apetece comentar as coisas, porque a gente comenta não serve nada, porque as pessoas persistem na sua verdade, que é porventura está errada. O tempo vai confirmar que está errada. Aqui não sei se vão persistir, aqui vão ter de encontrar, aqui pode ser complicado. Está bem, bateram no muro, voltam para trás. Bateram no muro, voltam para trás. Agora há uma coisa que eu acho que também acrescenta este problema, e aí vale a pena chamar a atenção, e estou a chamar a atenção. Eu dá-me a ideia que na Câmara, e é a Câmara, a máquina camarária, persiste num erro que se agravou ao longo dos anos e que agora é maior do que no passado. Eu acho que os técnicos, porque de antes, eu lembro-me de chegar à Câmara e as pessoas falavam nas soluções que existiam, e a gente passava a trabalhar sobre as soluções que existiam, que já estavam trabalhadas, e depois ou executávamos-nas, e houve muitas que foram executadas, ou alterávamos, modificávamos, e no sentido, se calhar até melhorámos, conseguimos muitas vezes melhorar as coisas.
porque essas alterações eram feitas com alguma coerência com o trabalho anterior, e agora não, parece-me que... Mas isto é uma questão de geração nacional, que é, as pessoas acham que, bem, aqueles tipos estiveram aqui e não fizeram, estudaram, mas não executaram, então a gente vai começar de novo, e vamos fazer tudo de novo, porque nós somos os espertos, e isto é mesmo dito com o ar agressivo, crítico, ácido. Nós somos os espertos, somos melhores que eles. Resultado, não vão conseguir fazer melhor do que os anteriores, não vão conseguir fazer as coisas e fica tudo por resolver. E a parte técnica da Câmara, posso errar, mas o tiro está dado, não tem o valor acrescentado para o Conselho que tinha no passado, quando transmitia aos políticos essa história, transmitia aos políticos o trabalho que foi feito e os políticos depois iam. Agora, não sei se a culpa é só dos técnicos, também é dos políticos, se calhar é dos dois, que não fazem esse trabalho de casa e não trabalham as coisas. Portanto, houve um trabalho, disto que o Engenheiro Paiva estava a falar, e eu lembro-me perfeitamente, no mandato, em que eu ainda tive, foi o primeiro do Engenheiro Paiva, este negócio todo com a RFR, os planos e tal, aquilo tinha uma coerência, e a coerência deu logo um benefício imediato, foi a avenida, a passagem inferior, suprimiu-se a linha de caminho de ferro, já ninguém se lembra que havia lá uma passagem de nível, os comboios faziam que parasse o trânsito, hoje aquilo é uma maravilha. São Lourenço também suprimiu a passagem de nível e os peões têm uma passagem inferior. E, portanto, houve ali uma melhoria houve efetivamente uma melhoria no acordo, só não andou a parte da construção civil com os prédios. Não andaram duas coisas, não andou essa e não andou o tal acordo com a GNR, porque aquelas instalações são da GNR e a ideia era ser um próprio Ministério a construir, digamos, novas instalações. A GNR depois não se mostrou disponível para sair dali. Mas, portanto, com pena minha, o processo nunca mais foi trabalhado. É verdade. Pronto. Sim, depois ficou parado. Pelo que eu percebo, depois de sair... Eu ainda dou de barato, pronto, aquilo era uma mais-valia, a gente ter arranjado um local para estar a GNR mais bem instalada e no outro sítio, e a GNR instalada no outro ponto. Alexandre, mas eu vou-lhe dar esta razão. Eu vou-lhe dar, o que o António Alexandre está a dar como exemplo, eu vou dar um exemplo concreto do que foi o meu mandato. Eu, quando entrei no primeiro mandato, tinha intenção de avançar com a construção das piscinas municipais. Mas os projetos das piscinas municipais tinham já avançado em mandatos anteriores, nomeadamente no segundo mandato do Pedro Marques com o Alexandre. Okay? E este projeto estava projetado para onde? Houve uma cedência de um terreno ao lado da Jacome Raton, que foi o arquiteto Mota Lima, que fez aquela cedência com aquele loteamento que está por trás da Jacome Raton. E foi para ali que foi desenvolvido o projeto das piscinas. Aquele projeto das piscinas foi desenvolvido para ali. Esse é um bom exemplo. Exatamente. E eu, na altura, que estava quando passei a liderar a Câmara Municipal, entendi que não, senhor. Entendi que nós devíamos ter um espaço maior, mais amplo, que fosse mais complexo desportivo, com maior amplitude e, portanto, que houvesse outra valorização das piscinas municipais. Mas, meu amigo, partimos de onde? Do projeto que já estava feito. Chamamos os projetistas e dizemos assim, olha, este projeto sai daqui e vai para lá. E o senhor agora estuda o impacto daqui para lá. Isto é exatamente o que acabou de dizer o Alexandre, que é, não fizemos tábua rasa sobre todo o trabalho que estava para trás. Porque sabe o que é que isto significaria? Isto significaria 3 ou 4 anos, que era lançar novo concurso de projeto, avançar com novas cláusulas, fazer novo estudo geotécnico, etc., andar para aqui, para trás e para a frente e... com jeitinho, pediríamos os fundos comunitários que estavam na altura em condições de candidatar. E, portanto, isto está aqui um exemplo daquilo que estamos os dois a dizer, foi cumprido em mandatos anteriores, que é projetos que que vieram de antes, não concordamos inteiramente com ele, muito bem, ok? Portanto, a ideia foi, está desenvolvido, mas... nós não queremos neste local, porque aqui eu na altura queria fazer os tais 3 pavilhões, não é? Porque sempre entendi, e vou-lhe dizer quando é que se conseguiu este conceito. Só não temos o pavilhão lá debaixo de Santa Iria nestas condições, porque na altura ele já estava em obra. E, portanto, não conseguimos alterá-lo para garantir os tais 40-20 disponíveis. Para quê? Para que, quando não funciona como escola, funcionar como espaço desportivo, propriamente dito, a usufruir por a Câmara Municipal. Foi das primeiras câmaras a propor uma solução desta natureza ao Ministério da Educação. E, portanto, eu ali queria fazer o novo pavilhão da Jacome Raton, que eu conhecia
desde que estou em Tomar, desde os anos 80. Lembram-se do pavilhão da Jacome Raton, que ainda era em soalho, muito pequenino, onde se fazia ginástica, a Golden Paz fazia lá ginástica. Lembro-me das primeiras vezes que fiz ginástica aqui em Tomar, ser lá. E, portanto, não havia condições na Jacome Raton e, portanto, a nossa lógica era, não, este terreno fica reservado para um dia se fazer o acordo com a Jacome Raton. E sempre pensei que o Sporting Tomar poderia, digamos, ter um espaço dele, onde tem hoje a sede por baixo do Sporting Tomar, e avançar com este projeto. Mas lá está, o projeto das piscinas municipais estava desenvolvido por mandato anterior, adaptou-se e está lá as piscinas municipais. Ora, aqui pode-se encontrar a mesma semelhança. Os projetos estavam desenvolvidos e até apresentados às famílias. E, portanto, era adaptar estes projetos, eventualmente noutro local, ou até dividir por grupos, porque são 3 grupos de famílias, e, portanto, dividir por grupos. Portanto, tínhamos todas as condições para poder avançar de uma forma, digamos, como diz o Alexandre, completar o trabalho desenvolvido e melhorar as piscinas. Exatamente, e melhorar. As piscinas não só mudou, como melhorou, o projeto foi melhorado e ficou com outra grandeza e uma melhor localização. E é engraçado que esta coerência é dada porque a oposição votou a favor. E lá está, é verdade. E, portanto, o Alexandre, que estava em mandato anterior, concordou com é verdade. E peço desculpa porque deveria ter realçado isso. Mas é verdade. Portanto, o Alexandre, que estava no mandato anterior, e nós vimos propor a alteração, e a mesma pessoa que estava no mandato anterior vem concordar com esta solução. Lá está. Portanto, é esta sequência de coisas que de uns mandatos para os outros vai melhorando. Ninguém é mais do que os outros. Agora, todos juntos é que fazemos uma boa solução. E eu tenho de dizer isto agora, porque fiquei triste quando vi, eu pensei mesmo que se tinha encontrado uma solução que fosse, primeiro, definitiva, e segundo, que fosse falada pelo menos entre o Executivo. E pelo que eu percebo, não foi isso que aconteceu. Mas aí lá está, o bom exemplo. Às vezes o tempo deixa-nos, às vezes, com outra visão das coisas. Eu lembro-me perfeitamente do processo, porque na altura o Engenheiro Paiva foi candidato à Câmara, eu fui candidato à Câmara. Eu tinha estado no Executivo anterior a discutir isto. E eu e o Lino Cotralha defendíamos que aquela localização era apertada. Sim. O Pedro Marques, talvez até por sentir necessidade de fazer obra e de ter a obra feita, achava que devia ser lá. Mas isto foi discutido e não foi totalmente resolvido, tanto mais que transitou a resolução para outro mandato. E se eu tivesse sido Presidente da Câmara, quando concorremos às eleições de ambos, se eu tinha feito exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, não seria bem o mesmo se calhar, mas era a mudança de local. Porque foi-me sugerido um local e eu achei interessante que resolvia o problema. De tal maneira, quando eu chego ao Executivo e me sento na mesa, o Engenheiro Paiva, sendo ele o Presidente, estando eu na oposição, aquilo que às vezes também é normal, as pessoas que estão na oposição são a oposição. Mudam de opinião quando passam para a oposição. E quando o Engenheiro Paiva diz, não, eu por mim, isto fica aqui mais bem localizado, o projeto tem mais coerência porque pode ter mais campos de ténis e mais isto e mais aquilo, portanto melhorou, e a localização é excelente. A oposição da altura, que era eu e o Engenheiro de Sousa, dissemos sim senhores, concordamos e votamos a favor. E hoje olhamos para trás e dizemos assim, há 20 anos, que se calhar já se passaram 20 anos, fizemos muito bem, porque as coisas estão ali. Porquê? O tal pavilhão foi construído, a sede do Sporting existe, o pavilhão está ao serviço da comunidade escolar e a outra, as piscinas e o complexo desportivo está lá, está tudo bem. Houve harmonia e houve trabalho conjunto. Ao poder competiu desenvolver o processo, à oposição competia acompanhar, discutir e depois votar, e podia ter votado de uma maneira ou de outra. Apoiou porque está feito. É aqui nos Ciganos, o Engenheiro Paiva estava a desenvolver e quando se lembrou desta coisa, é excelente, que é a demonstração de como as coisas correndo bem a uma maneira, correndo bem a outra. O processo dos Ciganos tem outra questão que é, se aquele processo é inclusivo ou exclusivo, ou não é. E eu nunca quis falar muito disto. Eu às vezes, por acaso de falar com uma pessoa um dia destes, dizia-me assim, pá, tu és crítico da Câmara. Eu não sou crítico da Câmara, por isso
a minha atividade hoje, a minha ocupação do tempo, os meus interesses, a minha disponibilidade está centrada noutras coisas, mas tenho esta perninha de gostar de discutir as coisas, mas é essa a avaliação que eu faço. Vale a pena discutir quando isto tem na opinião pública, dá um contributo à opinião pública à discussão, e haver diferenças de opinião que as pessoas depois olham e dizem, pá, aqui aquele só tem um quarto de razão, ali tem 100%, no outro dia tem 75%, e contribuir para a discussão pública. Mas eu às vezes também chego assim, pá, em Tomar não vale a pena discutir, porque as pessoas de determinada altura acham que é assim, 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 e esquecem-se de discutir com os outros, e depois esquecem-se, sobretudo, de fazer um processo bem feito. Problema, Alexandre. Podem ter criado um problema. E sobretudo, esquece de fazer e a máquina camarária, eu aqui estou a tocar em várias teclas do mesmo piano, que é, eu julgo que o Executivo também tem que olhar para a sua máquina técnica, para os técnicos, e ver o contributo positivo ou negativo, e neste caso acho que é negativo, estou fora, porque se calhar se eu falar com os técnicos podem-me se calhar dizer, já estou habituado, tenho alguma experiência disto, muitos anos de Câmara, os técnicos também podem dizer assim, não, mas a gente chamou a atenção, mas os políticos não nos ligaram, agora bateram com a cabeça na parede. Portanto, isto é desnecessário, porque não é bom para o político, mas não é sobretudo bom para a cidade. Claro. E portanto o que estamos aqui é ter ganhos, e os comboios vão passando ali, eles embora cheguem e voltem para trás, não é? O comboio passa e volta para trás, mas vai passando o tempo. Isto quer dizer que o tempo vai decorrendo, os dinheiros, os fundos comunitários vão desaparecendo, e aquilo que a gente podia estar a fazer daqui a 10 anos, que já estamos a fazer uma coisa que há 20 anos podia estar feita. Alexandre, eu creio que não é? E portanto temos de ser positivos. Exatamente. Não estamos a ser positivos. Aqui eu acho que nós tínhamos de deixar, se o Alexandre concordar comigo, tínhamos de deixar pelo menos 2 sugestões ao Executivo. A primeira é: entendam-se pelo menos as principais forças políticas sobre uma solução definitiva. Muito importante. E a segunda é, se esta solução é verdadeiramente provisória, aproveitem-na e definam-na como provisória, já com a solução final. Aproveitando aquilo que para a solução final, aqueles projetos que já estão feitos no passado. Porque se não for feito assim, eu temo que se criem aqui duas clivagens enormes. Primeiro, entre a oposição e o poder. E com esta clivagem, dificilmente se encontra uma solução, mesmo no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. A segunda é o próprio privado pode se sentir lesado e aqui criar um problema que possa não ter solução à vista. E quando eu digo não ter solução à vista, é aquela que eu temo que possa acontecer, que é, independentemente de haver ou não haver indemnização a verdade é que a economia está a recomeçar, já se constrói em Lisboa, Porto e Algarve, as cidades de interior começam agora já a ter outras propostas de construção, e este loteador pode pura e simplesmente limitar-se a pedir a indemnização e nem sequer se interessar por avançar um dia com algum projeto. E não avançando com algum projeto, fica claramente prejudicada a requalificação da envolvente à estação. E uma envolvente à estação não qualificada é muito mau para a imagem de uma cidade por causa do que significa a estação, que é muitos turistas a chegar ali, àquele ponto, que é no fundo um ponto modular, porque tem lá a estação de rodoviária e a estação ferroviária, e podemos aqui estar a perder exatamente naquela lógica que dizia o Alexandre há pouco, porque não está a ser pensado o urbanismo como um todo. E isso é que eu acho que foi a grande perda dos últimos tempos. Muito bem, vamos passar a outro tema, e também foi focado na Assembleia Municipal de Tomar, um dos vendedores, em nome naturalmente dos restantes vendedores do mercado municipal, marcou presença e no período reservado à intervenção do público deu conta de um conjunto de problemas que afetam o mercado municipal neste momento e naturalmente afetam o negócio dos vendedores. Há de facto esta noção, o mercado municipal não está, depois das obras que foi alvo, a responder àquilo que seriam em primeiro lugar, digamos, as pretensões de quem lá vende, mas depois, por outro lado, também de quem lá vai comprar. António Alexandre. Eu tenho uma dificuldade, que eu não sou frequentador de mercado, feito meu, e perda minha, e portanto tenho uma dificuldade, não acompanho. Mas daquilo que eu me apercebo, aquele primeiro passo que foi dado quando abriu o mercado, agora com estas alterações que foram feitas, parou.
Aquilo era para continuar. E parou. E, portanto, devia-se fazer mais coisas, devia-se ir fazendo coisas, e deviam de dar mais vida ao mercado, melhor ocupação daquele espaço, e, portanto, havia de haver ali uma ideia a concretizar. E, portanto, deu-se condições aos vendedores do mercado, deu-se melhores condições que o que tinha aos compradores, mas parou. E, portanto, persistiram os problemas que também persistiam há muitos anos. Quer dizer, a discussão sobre o mercado já vinha há muitos anos. A necessidade de melhorar o mercado já vinha há muitos anos. Atravessou vários mandatos de todas as forças políticas. Lá está, é o mesmo processo. Devia de haver consenso, o mais possível, e depois, na ausência de um consenso ou de uma unanimidade, quem está no poder deve avançar. E deve avançar melhorando. E depois, quando olhar para trás um dia, dizer, pá, fiz aquilo, não gostaram, não concordaram, e está aqui o engenheiro Paiva, que muitas vezes salienta isso, ou não aceitaram aquilo que ele queria e não foi feito, ou na altura não concordavam com ele, mas mais tarde dizem, afinal aquilo está feito e funcionou. É preciso fazer. E fizeram coisas. Eu acho que o mercado parou o processo do mercado. É aquilo que eu me dá a perceber. E, portanto, as queixas hoje dos vendedores é que se criou a expectativa, ao fim de muitos anos, de não se fazer nada, de pouco se fazer, do mercado andar ali, do mercado estar para obras, e aquilo demorou tudo, o processo demorou muito tempo, aquilo foi tudo muito lento, também foi tudo um bocado mal gerido, mas chegado a este ponto em que o mercado abriu com alguma cara lavada, com algumas condições para alguns, devia-se ter continuado o mercado, porque é um sítio dentro da cidade, lá está a coerência da ocupação urbana da cidade. O espaço do mercado não pode ser uma ilha, como não pode ser, isto não pode ser constituído por várias ilhas, não é? Para isso há técnicos do urbanismo, não é? e que estudam estas coisas todas, e que estudam o trânsito. O engenheiro Paiva, quando quis fazer a ponte, que foi assim uma obra polémica, discutida e uma obra de peso e grande, arranjou um estudo, trânsito, que justificou as coisas, e aquilo hoje funciona, não é? As pessoas que, como eu, duvidaram e pensavam que podia ser de outra maneira, acabaram por aceitar aquilo e hoje aceitam que está feito. E podem dizer assim, podia ser feito de outra maneira noutro sítio, mas está lá. Porque também o facto das pessoas discutirem tanto e depois não executarem, e passou-se mais 10 anos e passou-se 40 anos, quer dizer, em 40 anos os ciganos podiam ter casas minimamente decentes. Minimamente, já não digo casas, mas habitação minimamente decente. Não tem. O mercado, tanta gente, tanto conselho fez mercados, e depois há uma coisa que em Tomar me irrita solenemente há muitos anos. É preciso ir ver o que é que os outros fizeram. Colher a experiência, não temos de estar a inventar a roda em Tomar todos os anos que a gente quer uma roda para mover um objeto. E estamos a inventar a roda. Não, vamos ver como é que remodelaram o mercado aqui, ali e acolá. Como é que dinamizaram o mercado aqui, ali e acolá. E adaptamos aquilo que os outros fizeram à realidade de Tomar. Eu julgo que o mercado, a zona do mercado merecia o mercado abastecedor. Continuamos com o mesmo problema. Foi muito discutido em alguns mandatos, não foi num, foi em vários mandatos, muito discutido. Apontaram-se várias soluções e se calhar não andaram, e se calhar bem, digo eu, porque se calhar a dimensão do negócio assim não o justifica, porque a gente tem que ver a dimensão do negócio. Agora, temos que compatibilizar isto tudo. Fala-se agora na Feira de Santaria, que vai ser... Eu nem quero imaginar... Essa, aliás, foi uma das críticas também feitas. Eu nem quero imaginar a Feira de Santaria, como é que é, não é? Porque não tenho que imaginar, também não tenho agora essa responsabilidade de ter que decidir se eu posso ter uma ideia, posso criticar no fim, agora não tenho que imaginar soluções para tudo. Agora, eu acho que no caso do mercado, o mercado devia ter mais vida, mais utilização, chamar ali as pessoas mais... para o mercado e para outras atividades que possam existir à volta do mercado. Eu vejo, são edifícios diferentes, mas, por exemplo, vejo a Figueira da Foz, que remodelou o mercado, criou ali um dinamismo no mercado que nem é muito grande e uma funcionalidade esplêndida. O outro exemplo que eu conheço é lá no Algarve... Alexandre, um outro hotel, Alexandre, eu vou-lhe dizer, Aveiro, Alexandre. Alexandre, pronto, eu vou-lhe dizer. Soluções. O mercado do peixe transformou-se em restaurante, não foi? Se há coisa que mais... Em Aveiro. Exatamente. Agora, se há coisa que mais me custa é falar sobre este assunto. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque quando eu vi montarem aquela barraca ao lado, não é? Igual àquela que usaram em cima do meu chão agora há pouco tempo para aquele encontro da religião. Para vender peixe. Não é? Quando montaram aquela barraca e eu vi fazer remodelarem o mercado, eu pensei,
uma solução desta natureza não dura 10 anos a haver novamente reclamação dos vendedores. Não passaram 10 anos. Eu pensei que ainda chegariam 10 anos. E eu aqui tenho de ser absolutamente crítico da solução, porque esta é a minha opinião e ninguém me tira desta opinião. O modelo mercado municipal, tal qual ele era há 30 anos ou há 40, está esgotado. Está esgotado. Os mercados municipais e tradicionais, sabe o que era? Era o local onde se encontravam os produtores, portanto, as pessoas que cultivavam as batatas, as cenouras, os tomates, a cebola, etc., e nas várias freguesias, e traziam ao mercado, e por isso o mercado era um mercado semanal, um dia por semana, 2, pronto, isto era assim em todas as localidades por Portugal inteiro. E, portanto, as câmaras municipais avançaram, a nossa tardiamente, até foi nos anos 50, 60, que se faz aquele mercado ali. Aliás, que é quando há o primeiro acordo que o Sporting tomar para usar o pavilhão deste lado, que lá era um campo de futebol do Sporting tomar, portanto o Sporting é hoje de hóquei, mas na altura tinha a equipa de futebol, e portanto é quando há o primeiro acordo que leva à tal utilização do pavilhão municipal. Portanto, quem conhece a história de Tomar sabe que é assim, e portanto faz-se na altura o primeiro mercado municipal, que vou-lhe dizer, logo como construção em si, e aqui eu discordo frontalmente do vereador Rosa Dias, na altura vereador na Câmara quando eu era presidente, que achava que aquilo era uma construção fantástica que marcava uma época. A minha opinião é que não marca época nenhuma, e portanto foi uma coisa feita à pressa por o arquiteto Carlos Ramos, como muitas coisas em Tomar ele tem feitas à pressa, porque ali até está em zona de cheia, portanto, para uma pessoa normal, eu acredito que não diga muito, para um projetista, a primeira coisa e fundamental é perceber se aquele mercado numa situação de cheia fica ou não fica inundado. E fica, não é? Como todos sabemos. E, portanto, o primeiro aspecto. E, portanto, o que era o mercado? O modelo de mercado era isto. E, portanto, eram bancas que eram, digamos, provisórias, não é provisórias que costuma dizer, não eram definitivas, não é? Eram bancas que você alugava à semana ou ao mês, não é? Como usa um parque de campismo ou outra coisa qualquer, e portanto era assim que funcionava, e havia pessoas que se foram instalando e foram tendo lugares permanentes. Mais aqueles que tinham o peixe e a carne do que propriamente os outros. Hoje, praticamente, do peixe tem 1 ou 2 operadores. Nem sei se tem mais que um operador. Portanto, todas aquelas senhoras que vendem peixe vendem para um operador. Está a ver? E, portanto, você tem um ou 2. Mas você tem a ideia de que são várias peixeiras. Não é nada. Por trás está todo um sistema de distribuição assim como está o sistema de distribuição de fruta, assim como está tudo o resto. E então, agora damos o passo para trás e vimos à quinta-feira de madrugada. Quinta-feira ou sexta-feira de madrugada, de quinta para sexta, é quando funciona o mercado abastecedor. E, portanto, todo o princípio do modelo, que era as pessoas trazerem coisas de casa para vender aqui e as pessoas daqui da cidade irem lá comprar, é um modelo que está esgotado. Ainda existe hoje, é verdade, mas o mesmo idoso que vem de comboio e vai ao mercado municipal também vai ao Lidl. E quem não acreditar em mim é à sexta-feira de manhã ir ao Lidl e ver. E não estou aqui a fazer publicidade do Lidl ou do Pingo Doce, ou seja, do que for. Portanto, é só para ver que este tipo de, digamos, disponibilidade de bens que se conseguia com o mercado tradicional, hoje consegue-se com outros modelos. O que é que nós avançamos com um projeto que foi amplamente discutido e que me levou, no último mandato que fiz, a ir ao PSD dizer assim: meus amigos, eu para este filme já dei e, portanto, virem-me acusar de que eu quero acabar com o mercado, etc, etc. Eu não vou aceitar e, portanto, vou fazer a ponte, vou lutar por a ponte até ao fim. O mercado municipal deixo para outros. O mercado municipal e o centro comercial deixo para outros. Porque eu dei-me ao trabalho na altura, ao vereador da CDU, que foi depois, membro da Assembleia Municipal, que depois foi vereador, o presidente da Gualdim Pais, o Bruno Graça. O Bruno Graça até trabalhava na altura em Aveiro. E eu disse-lhe: Bruno, faz favor, veja
como é que está o caso do mercado de Aveiro. O mercado de Aveiro é uma solução igualzinha à nossa. Portanto, só que lá é nas margens da ria. O mercado foi instalado, até tem o cemitério em cima e tudo. Por trás do centro comercial tem o cemitério. E o modelo que eu defendia era um modelo de um centro comercial que pudesse dar vida ao centro da cidade numa lógica de centro comercial, e o mercado ser um mercado tradicional. Vão ao mercado de Aveiro e vejam o fantástico que está aquele mercado. Já era mais bonito do que o nosso logo de origem, certo? Agora, o que é que nós fizemos? Pusemos chapas térmicas, sanduíches lá em cima. Portanto, quer dizer, chamarem isto respeito por arquitetura tradicional, é o mesmo que chamar um cão um gato. Não, quando a Câmara passou a vida a negar aquele tipo de chapas a particulares. Pronto, exatamente, já para não falar disso. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos perante um modelo esgotado e, portanto, é evidente que quem lá vende, e eu não estou a contar aqui a história toda porque conheço a história toda, fizemos um levantamento exatamente dos vendedores, etc. Portanto, a maioria dos talhos que lá estão dentro têm talhos cá fora, que funcionam durante o resto do tempo. Portanto, tudo foi estudado ao pormenor. E aqueles que antigamente, tradicionalmente, traziam os bens, que ainda há hoje, quem venha de Ferreira do Zezer, etc., trazer os bens, são os que estão cá fora. Que na altura ainda se criou o mínimo de condições para terem umas bancazinhas e tal, porque estavam a vender até no chão. Está a ver? Portanto, era o que acontecia nestes últimos tempos. Ora, um modelo como está o mercado municipal, para mim, uma de duas coisas. Ou, efetivamente, os vendedores vão queixar sistematicamente, ou para cumprir todas as exigências dos vendedores, a Câmara Municipal vai gastar sempre muito dinheiro com o mercado municipal. Porque está a tratar, é o mesmo que que insistir-se em conduzir um carro velho que gasta 20 litros ao 100, não é? Hoje os carros novos gastam 4 e, portanto, se a gente continuar com o modelo anterior, vai continuar a gastar 20 e, portanto, acelera e ele não vai para a frente, mas gasta na mesma os 20 litros ao 100. E, portanto, é isto que está a acontecer. Agora, repare, eu estou a dizer isto porque me custa muito, por uma razão muito simples. Porque em tudo o que estava em discussão ao longo deste tempo, repare, primeiro, e mandato após mandato, nós só completaremos o nosso trabalho na Câmara Municipal quando estas coisas forem cumpridas. Requalificação do flecheiro. Requalificação da zona do mercado e resolução do problema das cheias. Que é preciso ver que já lá vão 10 anos desde que eu saí e nunca mais houve nenhuma. Então certo? Vai haver, claro, porque o assoreamento está-se a continuar a fazer e, portanto, se não se tratar... Ainda vai haver muitos anos. Mas, Alexandre, é preciso... Pronto. Esta questão das cheias. Depois, felizmente, o Museu da Levada conseguiu-se. E, portanto, este ficou resolvido. O Mouchão conseguiu-se e a ponta definitiva. Lembra-se, Alexandre, o acordo que eu tive de fazer, que ainda há uma parte da grade que ali está, que ainda é movível. Porque eu disse, sim senhor, então se entendem que se deve manter a ponte pedonal como ela está, então vamos manter a ponte pedonal. Porque lembram-se que a ponte sobre o açude, a passar do Mouchão para o lado do espaço desportivo, era montada e desmontada todos os anos. E, portanto, ainda houve um ano que se fez. E depois toda a gente concluiu que, efetivamente, o melhor era manter a ponte definitiva. Portanto, ficou a ponte definitiva. E depois, repare, vamos para cima. Discussão a sério sobre o Parque de Campismo. O que é que aconteceu? 10 anos depois, fechou o Parque de Campismo na mesma. Por falta de condições. E a ligação entre esse Parque de Campismo e o possível Parque de Campismo lá em cima no Açude de Pedra está por fazer. E o acordo com a fábrica de fiação está por fazer. E um percurso pedonal, como já tem na Barquinha, já tem em Constância, já tem em vários lugares, onde é que está o percurso pedonal ao longo do rio? Numa cidade como a de Tomar, que é uma cidade absolutamente fantástica, que ainda ontem eu olhava para aquela feira templária, que aproveito para dar os parabéns a quem organiza esta iniciativa, e olho para o castelo iluminado e penso assim, realmente, quer dizer, nós temos uma história de 700 anos, da mesma idade de Portugal, passaram por aqui os templários, não é? E nós temos a oportunidade de mandato após mandato, porque não vai ser um Presidente de Câmara só a conseguir fazer isto. É preciso vários
agarrarem o projeto, como disse o Alexandre no princípio desta intervenção, agarrar os projetos e ir com eles para a frente. Não é preciso concordar com o anterior, mas é pegar na base e dizer assim, ok, requalificação do Rio Nabão, nós vamos dar-lhe valor. Vamos virar a cidade para o Rio Nabão. Foi isto que Lisboa fez. Virou a cidade para o Rio. E mandato após mandato tem cumprido isso. E olhem os resultados. Aquela ribeira, era quase impossível passar entre a Praça de Comércio e o Caixo de Soré. Era um lugar difícil de passar. Conseguiram ali soluções. Exatamente. Alexandre, até se tinha medo de passar lá. Não é? Ali da Praça das Cebolas até lá. Não, hoje você passa lá e é uma coisa absolutamente fantástica. Quer dizer, conquistaram-se ali metros e metros ao rio, sem se calhar entrar no rio. Exatamente. Não, nem entraram no rio. E a questão que se põe aqui é, não se consegue fazer isto num mandato só porque é muito dinheiro. E, portanto, tem de ser mandato após mandato. Mas tem que ter coerência. Ter a coerência do projeto, da ideia. Exatamente. E quando muito melhorá-la. Porque aquela história de Lisboa, você está a falar esse exemplo, aquilo falava-se muito daquilo, mas ninguém mexia. Agora, quando aquilo começou a andar, desenvolveu-se aquele processo, o terreno de passo melhorou. Hoje eu vejo, quando lá passo, mais de carro do que a pé. Eu ando sempre mais de carro. Passo do terreno, passo, vejo aquelas pessoas. Também já lá estive a pé, mas vejo as pessoas a passar e ir ao Rio. Eu digo assim, quando eu era há 40 anos, não sei o quê, e o tipo, aquilo não era assim. Chega à frente daquele espaço que o Paiva estava a falar quando vai a caminho do Caixo de Soré. As pessoas andam ali a pé, ali uns jardins que parece que até conquistaram aquilo ao Rio, mas não era espaço que não era usado por ninguém. Nada. Existia lá. E passam os carros, passam os peões, os turistas andam por ali, aquilo é uma outra cidade. Alexandre, mas quem olha para a história da nossa cidade é igual. A nossa cidade, aquilo era a zona industrial de Tomar. O espaço, no passado, meados do século passado, aquilo era a zona industrial de Tomar. Ali havia, onde está hoje a ponte António Paiva, havia um matadouro. Pronto, exatamente. Eu lembro muito do matadouro. Ok, e o matadouro foi para a sua zona industrial. Portanto, esta relocalização, este trabalho vai-se fazer. Eu temo é que este hiato de tempo que agora este Executivo está a ocupar vai acabar por não ter nenhuma solução estruturante, por ter abandonado soluções estruturantes que estavam construídas no passado e não ter dado sequência a elas. É evidente que se você não fizer isto, depois as candidaturas a fundos comunitários, etc., não têm um rumo, e não tendo um rumo, não se chega lá. E eu vou-lhe dar mais um exemplo, ok? Mandato do Alexandre e do Pedro Marques, anterior ao meu, certo? Qual era o objetivo deles? Garantir os terrenos para o hospital, certo? Fizeram um acordo com o engenheiro Alvelos, plano de pormenor das avessadas, e construíram a avenida, ok? Eu entrei no Executivo, mandato a seguir, e considerava que era absolutamente fundamental a avenida que desse acesso do Politécnico à cidade, porque havia estudantes na altura a fazer o percurso a pé, e aquilo era uma por uma, chegou a morrer até uma jovem a atravessar a rua, etc, etc. Era uma por uma. Não abandonamos a avenida do hospital. Fizemos a ligação entre a avenida do hospital, a resolução do problema dos esgotos do hospital a caminho da cidade, e ligar com esta avenida que dava acesso a Tomar. E, portanto, foi complementar um projeto com o outro. Você olha hoje para a zona de expansão da cidade, portanto, para a avenida do Politécnico e para a avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, e são duas avenidas construídas em dois mandatos distintos, de forças políticas distintas. É uma zona de expansão da cidade construída numa determinada lógica, que foi não abandonar projetos do passado para o futuro. O que está a acontecer aqui, para mim, claramente, e aqui não culpo só o Executivo PS, eu acho que o vereador Bruno Graça teve muita responsabilidade nisso, até acho que era o pelouro dele no mandato anterior, foi deixar o mercado no lugar onde estava, em primeiro lugar, portanto, sujeito a cheias, etc, etc, e não perceber estudos do passado e pelo menos aquilo que era indicado que se deveria fazer. E depois poderia fazer um novo mercado, um mercado com outra lógica, como entendesse. Agora, dar passos para a frente e não para o lado. Para o lado é só para não dizer que estão a dar passos para trás, mas pronto. Eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente quando acabou esta fase do Polis à volta da ponte e da Igreja Santa Maria. Encontrei, agora já não o encontrei há muito tempo, mas encontrei por motivos
que agora não vem ao caso, mas encontrava mais vezes com o engenheiro Fonseca Ferreira, e ele perguntava, então, as pessoas, então aquilo está satisfeito, e eu tinha uma parcimónia de dizer que não via lá muita gente, porque não se vê lá muita gente, como se vê na Barquinha. Claro. Mas também porque, mas aqui há dias estive com uma pessoa que não é de Tomar, mas conhecia Tomar, e que me dizia, epá, aquela zona à volta da igreja de Santa Maria, aquilo valorizou tanto, quer dizer, a igreja estava lá, a mesma igreja hoje tem outra visibilidade, porque aquele arranjo que foi feito, que tem a ver com o resto, com todo o arranjo das margens do rio, né, desde a ponte ao outro lado, aquilo tornou aquilo com outra visibilidade totalmente diferente. E eu, que em 1900, e troca ao passo, 1960 e picos, vivi naquela zona, ia para já como Raton, quando não tinha nada daquilo, não é? Conheço e lembro-me muito bem, não havia os prédios aqueles prédios cá por ali, não havia a Marisqueira, não havia o Liceu, não havia a biblioteca, tudo Olivais. E Santa Maria dos Olivais havia o cemitério e havia a igreja lá metida dentro do buraco. E, portanto, e o acesso ao mercado era diferente. Portanto, a visibilidade que hoje a cidade tem, que a igreja de Santa Maria tem, aquelas margens. Agora, o processo devia de continuar. E quando eu vou à Barquinha, e ainda ontem estive na Barquinha, aquele arranjo nas margens do rio funcionou. Aquilo tem outra dimensão. Mas à escala de uma cidade como Tomar e de uma vila como é a Barquinha, eu ao sábado e ao domingo muitas vezes vou lá dar um passeio, por outras razões também, vou lá dar um passeio, beber um café e vejo lá muita gente tomar. Nas margens não o vejo. Porquê? Porque o trabalho deve continuar. Aquilo que o Paiva estava a dizer, acabou o mandato, houve uma obra e depois deve-se continuar. Não, parou. Porque as pessoas depois em Tomar têm um problema. Se estamos só não acontece nas estradas, porque normalmente a gente, quando abre qualquer mandato, quando abrimos a estrada, levamos até ao fim. Mas parece que a estrada parou ali porque parou o mandato. O outro a seguir já não pega na estrada e não continua a estrada. Aqui é um bocado. Tem que se continuar a aproveitar. Criar condições para as pessoas usufruírem daquele espaço. Este caso do mercado está condenado, em minha opinião, a estas reclamações constantes. Não, está condenado porque o modelo está esgotado. E a história da tenda, eu nunca gostei da tenda e digo assim, eu nunca entrei na tenda. Eu só ao mercado vou pouco. E eu lembro-me só, enquanto a tenda funcionou, um dia estacionei o carro, um sábado de manhã, quase à porta da tenda, a minha mulher foi lá dentro comprar sardinhas. Eu não saí do carro. Porque eu disse sempre, eu nego-me a entrar na tenda. E nunca entrei na tenda. E depois quiseram, por bondade, não sei de quê, continuar com a tenda, não sei porquê. Porque aquele espaço tinha projetos e foi discussões para outras coisas, outras formas de utilizar aquilo. Uma tenda ali acho que é pouco. Com barraca provisória para um fim de semana, se fazer uma coisa qualquer, aquelas tendas são adequadas. Como sabe, agora, para coisas definitivas, zero. O que acontecia ali, basicamente, era o piso. Hoje, aquele recinto seria todo ele um estacionamento. E, portanto, subia um piso e havia uma ligação de um lado ao outro. Aliás, o centro de emprego já está construído nessa mesma lógica. E, portanto, havia um corredor por trás que estabelecia a ligação com a Avenida dos Bombeiros. Portanto, o trabalho estava feito, está executado. Até acredito que se possa dizer assim, não, mas aqui, até chegarmos à solução definitiva, demorava muito tempo. Havia privados interessados no investimento, da mesma forma que havia privados interessados aqui em transformar o hotel o convento de Santa Iria num hotel. Portanto, são este tipo de projetos que marcam o futuro de Tomar e a modernização. E ter medo de avançar para este tipo de projetos, quem tem medo fica em casa. E, portanto, o lugar do Executivo Municipal é para dar passos de desenvolvimento do Conselho. Às vezes, com a coragem necessária para a gente ter de se confrontar com soluções do passado que já não são solução. Agora, eu não digo prejudicar o A ou o B, não digo. Não tem que se prejudicar aqueles que já estão a trabalhar no mercado. Não. Tem a dizer assim, ok, esta solução é uma solução tradicional, o senhor quer continuar a fornecer carne numa lógica tradicional muito bem, gourmet, quer flores, frutas, etc. Portanto, este mercado tem hoje futuro e numa cidade histórica até tem presença. É possível. Vila Real de Santo António, por exemplo, tem um mercado nestas condições, não é? Agora, o resto a Câmara tem de continuar a desenvolver. E, portanto, o que aconteceu foi, não se fez nada disso. E eu vou-lhe dizer,
muitos passos foram dados, porque lembram-se daquela zona do leite, não é? Que era a antiga zona do leite, aquela que demolimos, o depósito de leite, foi demolido no meu mandato, para se fazer aquela requalificação que se fez por ali, com a passagem por baixo da ponte e por cima. Portanto, este trabalho tem de continuar a desenvolver-se até lá abaixo a São Lourenço, ou ao sul de São Lourenço. O trabalho está previsto até ao sul de São Lourenço. E depois, o percurso pedonal, em minha opinião, deve-se sempre fazer para cima. O que é que aconteceu? Numa lógica de percurso pedonal, entrou-se naquela lógica do orçamento participativo, e no orçamento participativo faz-se uma ligação pedonal, uma ciclovia, entre a Pedreira e uma zona de ninhouros. Não é a cidade, é uma zona de ninhouros, porque o que acontece é que não tem continuidade para dentro da cidade. Se ainda me dissessem assim, não, faz-se, e depois, quando entra dentro da cidade, não é? Então depois faz-se um percurso a passar em frente ao Hotel dos Templários, e vem cada... Se me disserem que há essa continuidade, eu até concordo. E porque eu aceito todas as ideias, desde que elas façam sentido. Portanto, tem de haver porque senão depois é uma manta de retalhos, que foi o que eu encontrei. E eu vou-lhe dizer, e eu digo, foi o que eu encontrei, não foi só o que eu encontrei. Foi o que eu encontrei e que encontrou o Dr. Pedro Marques antes de mim. Foi manta de retalhos. Tomar era uma autêntica manta de retalhos. Luteamento em cima de luteamento. Era ou não era, Alexandre? Era um luteamento aqui e outro luteamento acolá. Aqueles 13 arranjos exteriores que a gente fez foi tentar serzir, tentar ligar, olha, a Estrada do Barreiro, por exemplo, ligar a Estrada do Barreiro ao da Praça de Touros. Lembra-se quando caiu o muro por trás da Canto Firme, com as cheias? Sim. Porquê? Porque foi luteamento em cima de luteamento e, portanto, a água que vinha lá de cima onde hoje é o Lidl, ali entupia. E, portanto, quando vinha lançada por aí abaixo, a água caía na Canto Firme, deitou o muro abaixo da Canto Firme. Pôs tudo a dançar ao nível da cabo da Canto Firme. Portanto, é aquele luteamento ali que estava construído em leito da Ribeira, do Ribeiro Salgado. O luteamento está feito no leito do Ribeiro Salgado. Há casas no antigo leito do Ribeiro Salgado. E, portanto, não havia um Ribeiro Salgado que tivemos de construir ao lado, que foi aquela grande obra que se fez por ali abaixo. Portanto, eu estou a dar este exemplo para dizer que, da mesma forma que se fez, que vários luteadores fizeram mantas de retalhos aqui e acolá ao longo do tempo, hoje está a Câmara a fazer. Eu já agora que está a falar nisso, eu estava a pensar, e não ia falar, mas agora não resisto. Por causa dessa coerência de ir fazendo e depois, mandato a mandato, se continuar. O sistema de esgotos e a ligação de São Lourenço. São Lourenço. No mandato em que você era presidente, e eu estava nas Águas Centro, e depois você saiu e aquilo morreu. E morreu definitivamente. Que era, eu ainda fiz uma tentativa, porque vim atrás e ainda fiz ali um esforço, que era o esgoto ali, onde hoje está o Padrão, certo, seguir e ligar a São Lourenço, e depois de São Lourenço ir ligar a Carvalho Figueiredo. A Carvalho Figueiredo, ligar à zona onde está agora aquele armazém chinês. Exatamente. E portanto resolvia aquilo que você tentou, que era São Lourenço, aquele restaurante, aquelas casas todas para ir abaixo ter, porque havia projeto para isso, e que ligava cá acima ao Piolhinho e colhia tudo para baixo. Tentei fazer isso. Perdi a força, porque para isso era preciso que a Câmara de Tomar ao tempo desse força àquilo. Foi o projeto de águas e esgotos que andou no tempo das águas do centro, criticável ou não ter criticável, estão em milhões e milhões de euros executados em infraestruturas em todo o concelho e na cidade e em algumas rurais, e ficou incompleto porque parou por força da ação política, e isso foi logo na Câmara a seguir. O Engenheiro Paiva a sair, perdeu a velocidade e nunca mais voltámos. E São Lourenço tinha o pressuposto, que também já se falava de antes, que era, por exemplo, alargar aquelas paredes entre a Capela de São Lourenço e o Padrão, para criar ali, não é fácil, mas criar ali uma estrutura em que as pessoas pudessem passar a pé. Não há ali um passeio. Já viu como é que alargaram para pôr um horto? Portanto, o problema é, quando não vai a iniciativa pública à frente,
o que acontece é que depois é um somatório de iniciativas privadas e veja onde está aquele horto. Aquele horto que está pertíssimo de uma curva, não é? Portanto, a pessoa vem a entrar em Tomar e corre o risco de ver sair uma... portanto, a tal ideia de que o Alexandre fala... Quando nós falávamos, você falou, até acho que o arquiteto Costa Rosa, e chegou-se a andar a trabalhar para conseguir o consenso de se fazer o muro e se alargar a estrada, meter os gotos e resolver tudo. E alargar a estrada... Ter passeios e fazer essa ligação. Você sai da Câmara, essa vontade parou. É esta coisa que me custa, que é de mandato a mandato nós perdemos. Quando as coisas estão a ser trabalhadas, o seguinte não pega naquele dossiê e diz, epá, está aqui, vou pegar nisto e vou andar. Não, parou, morreu. Portanto, Carvalho Figueiredo não tem esgotos, suponho nunca há de ter passeios nem esgotos. Antes ainda se falava nisso, ainda se discutia às vezes e as pessoas tentavam. Não há esgotos. Alexandre, eu vou-lhe dizer, o Paiva queria um passeio desde o Padrão até quase à rotunda da zona industrial, não era? Não era bem, mas era pelo menos até às bombas de gasolina de Carvalho Figueiredo, alguma coisa. E eu achava que era muito, mas só que houvesse passeio de um dos lados já era bom. Já não ouço falar em passeio nenhum. Não é? Os esgotos estão nas traseiras de Carvalho Figueiredo. Hoje, a Pinheira, a chamada Pinheira, quem se lembra da Pinheira, a Pinheira tem esgotos, já funciona. A bomba de gasolina tem esgotos ligados ao sistema, porque alguém andou por ali a fazer umas coisas e preparou para aquilo ter. Agora aquilo ia crescendo. Aqui há tempos alguém me dizia assim, olha Alexandre, eu todos os anos faço 100 metros de chão, renovo 100 metros de chão e mudo 30 janelas para pôr 30 janelas com condições hoje modernas, de acústicas e de térmicas, etc. E eu digo assim, este tipo é esperto. O gajo não pode chegar aqui e mudar 100 janelas aos 200 de um dia, todos os anos muda 30. Aqui só que a gente construísse 1000 metros de tubo todos os anos, ao fim de 4 anos, 4000 metros de tubo. Mas não, para-se o processo. Para-se o processo. Vamos ter que também parar este processo aqui nesta primeira parte do programa. Vamos sair, voltamos depois para continuar esta edição do Conselho em Revista. Vamos então retomar aqui este Conselho em Revista e um dos temas da semana é também uma proposta do PSD na Câmara de Tomar, em concreto na reunião do Executivo, na última reunião do Executivo, a necessidade do município elaborar um plano em definitivo para combate, nomeadamente às percas e roubos de água na rede. António Alexandre, já em tempos abordámos aqui esta questão, mas é possível, de facto, avançar para uma solução, um plano que efetivamente tenha resultados neste aspecto? Isso é um tema já tão velho, que para mim tem 25 anos, se calhar, ou 20 anos só. É já só ali. Há muita gente que já hoje... anda aí na política que nasceu, já eu andava a discutir o plano, já sou apazar meu. A questão é a gente ver o que é que os outros fazem. Mas em 20 anos as tecnologias, as comunicações, tudo avançou. Ao tempo, nós chegámos a ter um embrião de um sistema de telegestão que era o quê? Era o início, e depois hoje com as tecnologias, não havia os telemóveis, não havia nada disto, hoje já é todas estas novas tecnologias, as internets, isto tudo se desenvolveu há 20 anos para cá, muito, não é? Muito, mas muito mesmo. Que era ter sistemas que nos dessem em tempo real a pressão nas condutas, a quantidade de água nos depósitos, os consumos, e daí a gente percebe, se tivéssemos um sistema com alertas, que dava alertas do que é que se estava a passar, quando há uma ruptura. Porque há roubos, sempre houve roubos. Temos que ir ao problema de roubos. Não se consegue pôr um polícia em cada boca de incêndio. E aí estão quilómetros e quilómetros em espaço rural, etc. Mas consegue-se perceber se a gente tivesse um sistema de alarmes que é relativamente parado. E nós já tínhamos isso, já estava a ser montado. Acabou, julgo saber, acabou porque depois... O sistema que os CEMAS tinham acabou por ser integrado nas águas centro, quando as águas centro tomaram conta da água em alta, porque só havia ainda em água na parte das condutas principais, mas isto ia ter sido alargado ao resto do concelho. E hoje, com os telemóveis, com a possibilidade, hoje é relativamente barato, instalaram um cartão de telemóvel num depósito com o equipamento que transmite os dados e a gente percebe se há um excesso de consumo e, portanto, vai verificar porque é que é o excesso de consumo, tal como é possível ter nas condutas sensores que nos dão
o tipo de consumo está a existir e, portanto, se houver um consumo anormal, perceber. E, portanto, se alguém quisesse carregar bidões, quase que haviam alarmes e o que é que se estaria a passar? O piquete passava lá e percebia que estavam a roubar. E, portanto, os roubos acabavam. Se calhar é impossível, como eu digo, 100%. Mas havia uma maior gestão, mas também é de rupturas. Eu hoje não sei, porque não acompanho o dia-a-dia e não me apercebo o que é que há de rupturas e quanto tempo demoram a perceber-se de uma ruptura. E uma conduta grande, se arrebentar, há ali um desperdício de água muito grande. Mas também isso, eu julgo que também não está a ser dito, tenho uma sensação, não tenho a certeza, mas digo assim, as coisas, os valores da água, e via na discussão, já no mandato anterior, via muita discussão sobre isso na Assembleia Municipal, sobretudo. Porque eu julgo que às vezes as pessoas, não sabendo do assunto, também não têm que saber, mas querendo levantar o problema, e é positivo que o levantem, que é a quantidade de perdas. Atenção, que a quantidade de perdas, isso é tudo muito discutível, sempre foi. Porque é preciso saber o que é a perda, o que é gastos do município com rega, ou com lavagens de ruas, ou com outras coisas. Agora é que o Alexandre toca. É preciso perceber isso. Exatamente. E, portanto, temos de ser realistas. Eu sei que quando comecei, e tive essa experiência, mas é uma experiência de há 20 anos, tudo mudou, até os carros hoje já andam sozinhos, não é? Que eu lembro-me que quando comecei a instalar contadores na Nabância e noutros sítios da cidade para medir a água da rega, o Lino Petralha, que era gadinho aos jardins, ficou chateado com isso. Porque esses contadores, Lino, não é para a Câmara pagar, é porque é o município, é para a gente contar e dizer assim, rega X, não é perda, e portanto não me aparecia em perdas. E eu não sei se aquilo que hoje é considerado perda, não sei, portanto, não sei, e que se não sei, não posso usar esse dado, se é perda ou é consumo do município. Agora, se é consumo do município, deve aparecer em consumo do município. Eu percebo que muitas vezes dá jeito, para efeitos das pessoas apresentarem as coisas como perda, ou dizer que roubam-nos tanto. Eu não sei se roubam tanto. Porque se calhar não há roubos, se digo eu. Se calhar há rupturas, se calhar há desperdício de água por qualquer coisa. Quer dizer, eu quando aqui há dias me disseram, por exemplo, na cozinha da Misericórdia, punham a torneira a debulhar o bacalhau, a torneira aberta toda a noite, quer dizer, o consumo da Misericórdia de água não era o consumo de água. Era que na cozinha, como em casa de ninguém faz isto. Claro. Em casa da minha mãe isso não se fazia, nem fazia em casa de ninguém. Okay. Põe um alguidar com o bacalhau, mudou a água 2 ou 3 vezes, agora a torneira a correr. Agora, eu não sei se há desperdícios e se há roubos nesta quantidade. Portanto, há aqui uma coisa que eu abro, e tenho dúvida, eu não sei, e estou a ser assim, não sei, eu tenho muitas dúvidas destes números. Estes números deviam ser vistos com realidade e não se estar a perder tempo. Há dois aspectos naquilo que disse o PSD que eu acho, em primeiro lugar, acho que deveria ter sido aprofundado logo à partida, antes de fazerem aquela declaração. O primeiro tem a ver essencialmente com isto que o Alexandre acabou de dizer, ou seja, a recomendação, em minha opinião, deveria ter pelo menos a referência a esta componente da rega. E já para não falar naquilo que vou falar a seguir. Mas o segundo aspecto, ainda antes do que vou falar a seguir no que diz respeito à rega, acho que era importante referir o seguinte. Não creio que a utilização de qualquer rede de incêndio venha a prejudicar o combate ao incêndio, porque o combate ao incêndio hoje não se faz a partir dessas bocas de incêndio, não é? Portanto, são os carros que têm e, portanto, é mais para abastecimento dos carros que abastecem os de combate. Está a ver? E, portanto, hoje muitos dos nossos carros, abastecem diretamente no rio. Há uma bomba, até que eu saiba, há uma bomba no mercado, havia pelo menos, e acredito que ainda haja hoje, é lá onde abastecem. Portanto, isso não está em risco. Há estes dois aspectos. Mas eu creio que deveria ser tido em conta nesta proposta do PSD, devia ter sido referido uma questão, até para não esquecer a história. E a história é a seguinte: quando se fala de rega dos espaços verdes, foi desenvolvido, em embrião é verdade, mas foi desenvolvido um estudo prévio a prever uma rede de rega de espaços verdes a partir do rio. Ou seja, o que temos de fazer, e até é em termos de perdas globais, porque há dois tipos de perdas. Porque temos de considerar que esta perda, se está a ser regado ainda com rede
com água tratada, é uma perda, para todos os efeitos, porque é uma perda de água potável, água para beber, perda com rega, não é? Portanto, há uma perda. Agora, temos de distinguir as perdas com rega das perdas com fugas. E quando eu estou a dizer aqui, estou a usar mesmo o termo fugas, porque muitos até são verdadeiramente fugas, ou seja, há fugas que são depois do contador e então aí é a pessoa que tem de pagar e muitas vezes é surpreendida, e conheci vários casos, o Alexandre também conheceu com certeza no seu tempo, vários casos em que a pessoa não se apercebe que entre o contador e a sua própria casa no jardim tem uma fuga e esteve ali a perder. Já não estou a falar no caso da senhora que pôs a água a correr para demolhar o bacalhau, porque essa então é gravíssima, pôr toda a noite a água a correr para demolhar o bacalhau, acho isso brutal. Portanto, essa até merecia pagar a água. Agora, as fugas podem existir em muitas circunstâncias, não é? E nas freguesias, por exemplo, isso pode acontecer muito, por exemplo, com um trator a passar. Sim. Não é? Porque, eu digo isto porque nós, a fazer obras de estradas nas freguesias, muitas vezes, porque pensávamos que a tubagem tem de estar pelo menos a 60 centímetros, não é? No mínimo, é de 60 para 1,20, não é? Portanto, e muitas vezes a 30 centímetros passava a máquina e já apanhava um ramal. E, portanto, apanhando um ramal de ligação, não é? Corta ali. Ora, nada me garante que numa qualquer obra rural ou trabalho agrícola não possa acontecer isso. Não digo que não haja deliberadamente a utilização deste ou daquela boca de incêndio para fins não contáveis, digamos, e que prejudicam o erário público. Mas, efetivamente, usar água tratada para rega de jardins só mesmo em última circunstância. Acho que deveríamos avançar, e já estava pensado isso, nas zonas em que pode ser a partir do rio muito bem, nas zonas que não pode, há as soluções de furos, e aprovar furo e a partir daquele furo fazer as regas. E estou absolutamente convencido, como disse o Alexandre há pouco, que se calhar é aqui onde está a maior percentagem de perdas. E há uma questão, é que quando se fala em fugas, e uma pessoa que não esteja muito dentro do assunto, quando se fala em percentagens, a gente pode pensar que partimos do zero, quer dizer, o normal é zero. O normal numa rede de águas não é zero. Não é zero, exatamente. Há uma percentagem já grande, já um número razoável, para quem pensa que o zero em nossas casas tem que ser zero. Pois é, exatamente. Numa rede pública, há naturalmente, numa boa rede pública, eficaz, a funcionar muito bem, já uma percentagem grande de perda, que é considerada já normal. Sim, sim. A partir daí, esse número, qualquer coisa a mais, torna esse número mais exagerado. Claro. E, portanto, olha, as perdas por reparações, por exemplo, sim, não é? Claro. Perdas por reparações, qualquer reparação tem perdas inerentes, não é? E ainda bem, porque quanto maior a perda tiver, menos lixo vai para a casa das pessoas, claro, não é? Porque muitas vezes o lixo depois vai na tubagem e chega à casa das pessoas. Por isso é que às vezes as pessoas, quando tratam disto, mesmo sendo políticos locais e ser da Assembleia, não sei o quê, as pessoas às vezes estão a falar e falam, e agora não sei de cor os números recomendáveis, mas havia números recomendáveis, em percentagem, tantos por cento já é considerado razoável. Ora, mas esse tantos por cento é um número expressivo, porque tem uma expressão grande. Numa rede com os quilómetros que tem o Conselho de Tomar, tem um número expressivo. Claro. Que é o zero, que não é zero, já é lá para cima. 6 ou 7%, exatamente. A partir desse número, qualquer coisa mais acrescenta, 3 ou 4%, e só que fosse em cima daquele número, de algumas pessoas, tanto não, é só aqueles... Ou seja, eu acho que é pena perder-se a oportunidade de não se olhar para esta questão da rede de rega dos espaços verdes. É pena porque temos um rio, não é? Nós se estivéssemos no meio do Alentejo e tal... Isso é como a discussão que eu de vez em quando vejo assim passar. Pois, o custo da água é assim, porque os contratos nunca são definitivos. Agora há que lutar por eles. Ao tempo foi o possível para se ter água. Ao tempo foi o possível para se ter investimento na rede de esgotos. Depois é preciso melhorá-los. A gente não pode andar 20 anos depois a discutir o contrato foi feito para haver uma hectare e uma rede de esgotos e estamos a pagar a água da chuva.
Pois, estamos a provar isso e as outras pessoas, as outras entidades têm que perceber que têm que rever a situação. Alexandre, a eterna discussão do preço da água é pau vendia em Lisboa, água mais barata. Mas isso é em todo lado. E vou-lhe dizer, eu neste momento Escutam, estamos, na empresa onde trabalho, estamos para fazer um trabalho de remodelação de 7 elevatórias. As 5 elevatórias que estão em Faro e 2 em Olhão. Sabe qual é o principal? Portanto, dir-se-ia, estamos no Algarve, portanto, a ponta, ou seja, onde há caudal máximo, é no verão, não é? Porque estão de férias e tal. Não é. O caudal máximo de esgoto é no inverno. Em Faro e em Olhão é no inverno. Porquê? É quando chove e a mistura de águas pluviais com domésticas, que infelizmente ao longo do tempo, nos tais loteamentos uns em cima dos outros, que a gente veio encontrar no executivo, o que é que acontecia? Muitas vezes está-se a fazer o prédio e depois o primeiro tubo que encontravam é onde ligavam o esgoto, que às vezes não era o tubo de esgoto, era o pluvial. E em lugar de ir à água das chuvas, foi a água de esgoto. E portanto, esta lógica, é preciso ver que Portugal, ali dos anos 60 até aos anos 90, não é? Teve um boom de construção de alguma forma desregrada e até descontrolada, não é? Que teve consequências no urbanismo, mas também teve muitas consequências ao nível das infraestruturas. E, portanto, não foram pensadas as principais infraestruturas no sentido de dar resposta a isto. E isto que o Alexandre está a dizer, grandes perdas, muitas vezes, são exatamente por causa disso. Porque tem, numa zona, tubagem em fibrocimento, logo a seguir tem zona em ferro fundido. Depois, do outro lado, pode ainda ter esgoto em gresa, cruzar com uma zona de abastecimento de água. E ali tem curvas e contracurvas e tal. E ali, por aquelas curvas todas, mais calor, menos frio, com contração da tubagem e tal, há perdas de água. Portanto, o que mais há é perda, já para não falar nos reservatórios. Alguns reservatórios, não é o caso dos de Tomar, que eu penso que estão todos praticamente resolvidos, mas alguns reservatórios eram autênticos crivos. Ou seja, a água entrava e o Tomar já não existe, estou convencido que já não existe, mas pode muito bem existir, não é? Mas, por exemplo, os esgotos, o Paiva estava a falar, os esgotos, nós temos muitos quilómetros de condutas de esgoto, e embora elas fossem testadas e foram reparadas, eu lembro-me de uma que deu problemas e se conseguiu reparar, que era aquela que vinha do lado de Porto Mendo, certo, ao longo da Ribeira da Bezelga. Ao longo da Ribeira da Bezelga, em que aquilo foi relativamente bem feito e que depois constatámos que havia grandes infiltrações nas caixas e tal, e andou-se a reparar aquilo e melhorou-se. É natural que até com o tempo, com o deslocamento de alguma coisa, haja uma infiltração ou outra. Isto também tem que ser visto e revisto ao longo do tempo. Claro. Mas também aí há uma percentagem normal de infiltrações. E depois o culpado está a dizer, o tipo que constrói uma casa não tem ponto de escoar a água do pluvial. Mete a água para onde? Para a rua? Exatamente. Veio o tipo da junta a dizer que não. Só lá um tubo o tipo mete e vai para o esgoto. Se tiver rede de esgoto. Isso acontece no mundo todo. Em Lisboa também há de acontecer. Agora, só bater neste problema não é isso. O problema tem que encontrar contratos de preços que sejam razoáveis. Eu ainda destes vinha num jornal os preços da água e tive com atenção a ver realmente as concessões, FAFs e não sei o quê, e Bragas e não sei o quê, ele tinha preços exageradíssimos. Privadas, e eu digo assim, pois, e alguns estão a tentar agora a reverter. Mas mesmo assim, a água de Tomar não é das mais baratas, não é das mais baratas aqui na região. Comparado aqui, mas se compararmos com Braga ou não sei o quê, e Fafos e não sei o quê, é barata. Isso agora, é um trabalho que o Ministério esteve para fazer a dada altura, que eu acho que agora o lucro das empresas que exploram a água, das empresas públicas que exploram, se calhar é indevido. E isso tem que ser mostrado. E tem que ser mostrado e convencer o Governo e as empresas públicas a rever. Porque não é natural. Se calhar contar aqui uma história que era interessante, pronto, muito porque as pessoas que nos ouvem, se calhar até gostariam de, às vezes, perceber a história. E eu, antes de entrar na Câmara, por exemplo, não sabia deste pormenor. Sabe que a grande diferença hoje há, por município a município, há diferenças de preço da água e não há diferenças de preço da eletricidade. E sabe porquê? Por duas razões muito distintas.
quem começou, quer com a água, quer com a eletricidade, foram os municípios. Sim. Eram ambas infraestruturas municipais. Mas nos anos 80, quando se fez a primeira negociação com a EDP dos serviços municipalizados e quando se fez aqueles primeiros contratos de concessão do tipo destes com as águas de Portugal, o que é que aconteceu? Foi um contrato coletivo ao nível nacional. E muitos anos os municípios de Lisboa e de Porto reclamaram. Aliás, o Porto esteve sem pagar eletricidade muitos anos. Eu lembro-me, muito depois de ter acabado o curso, já nos anos 90, é que chegaram a acordo a Câmara do Porto com a EDP para equilibrarem, digamos, porque eles não queriam pagar a eletricidade porque entendiam que a eletricidade devia ser mais barata em Lisboa e Porto por serem muitos mais do que os outros e, portanto, como são mais consumidores, as infraestruturas por pessoa ficam mais baratas. Ora, o que é que aconteceu? No caso das águas, que foram feitas agora no princípio deste século, portanto, por volta dos anos 90, 2000, o que aconteceu foi as discussões foram regionais. Ora, ao serem regionais, é evidente que o preço da água numa área metropolitana que divide por 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas o mesmo custo de infraestruturas, não é a mesma coisa que você ir para o interior do Alentejo, em que o mesmo custo de infraestruturas tem de ser dividido por 40 ou 50 mil pessoas. Nós, felizmente, a nossa não é ainda uma concessão daquelas mais caras de todas. Porquê? Porque nós dividimos Tomar e Castelo Branco, ainda tinham uma população razoável para conseguir fazer esta divisão. Porque se fosse, por exemplo, Ferreira do Zezer ou Mação a fazer isto individualmente, então o preço per capita da água estava altíssimo. Não, Ora, só concluir, nós fomos chamando a atenção do Ministério do Ambiente disto. E é na altura em que o Sócrates era primeiro-ministro que o Ministério do Ambiente ainda chegou a ter trabalhado com a Associação de Municípios. Eu já estava como gestor nos fundos comunitários e vi o trabalho. Havia um trabalho desenvolvido no sentido de quê? De encontrar uma fórmula que permitisse que houvesse um preço mínimo e um preço máximo da água. Portanto, um delta que não pudesse... E depois o que acontecia era, nos municípios mais ricos, não é? Naqueles das áreas metropolitanas e do litoral, houvesse uma compensação do Ministério do Ambiente para as concessões do interior, que é o caso da nossa, ou o caso da Zona da Guarda, Porto Alegre, Bragança. Todos estes ficam prejudicados, por exemplo, em relação a Aveiro, ou a Coimbra, ou Lisboa, porque o litoral tem muito mais população. E este trabalho foi feito, foi para a Assembleia da República e não saiu de lá. Morreu. E, portanto, hoje tem preços de água... Aquele túmulo chamado Assembleia da República. Pronto. E é isto que é pena, que é, nós elegemos deputados e depois quando, depois é mera retórica falar na questão do interior, que é, nestas coisas onde se podia chegar à prática e efetivamente dizer assim, não, ok, o interior não faz sentido que esteja a pagar mais do que os outros. Porque, repara, depois, no caso das portagens, vem ao contrário, que é, portagens paga toda a gente por igual, não é? Então, porque é que, no caso da água, não paga toda a gente por igual? Alexandre, vamos terminar. Só para dizer, é que aquilo que se passava a nível nacional, como o Paiva estava a dizer, e esta ideia de que existisse um intervalo de preços e, portanto, tivesse balizado, mas para que os que tinham mais facilidade em ter água mais barata pagassem um bocadinho mais para que os outros que tinham que pagar um valor para ter água tivessem mais barata. Por exemplo, abastecer Alveiazer, Ferreira dos Zezer, Mação, Sardual, Figueiró dos Vinhos, Sertã, eu andei por aí nas águas do centro a fazer obras. Por exemplo, do Castelo do Cabril, lá da zona do Cabril, vem água para Alveiazer. Ora, é cara. Ou o Sardual resolveu os problemas da água do Sardual, ou Mação tinha problemas de água, tinha água, mas água com ferro, água intratável. Como nós tínhamos ali na Serra. Aqui também tínhamos a Serra, tínhamos a Perdigueira ali para aquele lado da linha Séria e tal. Para resolver estas questões custa dinheiro, mas depois é esta história do preço, como é o exemplo do Paiva disse aqui isto muito bem, a eletricidade, as portagens, há que haver equilíbrio nisto, mas isto há que haver uma luta, uma conversa com os ministérios, e depois já houve estudos, o Paiva disse aqui, houve estudos, pararam, porque depois veio uma geração de políticos a seguir, falam todos sobre isto, mas já não querem pegar nos dossiês de trás. Eu lembro uma coisa, e aqui há uns anos, e as pessoas esqueceram-se,
Antes do 25 de Abril havia grandes estudos para o país, para as barragens, e Angola e Moçambique foram feitos por pessoas que depois foram grandes políticos e grandes dirigentes depois do 25 de Abril, que tinham feito esses estudos, e alguns foram aplicados. As barragens todas estão construídas, vinham do tempo do Salazar o estudo delas. E algumas foram construídas agora depois do 25 de Abril. As grandes obras foram... E, portanto, não há que ter dificuldade. Se para as grandes obras serve essa ideia que vinha de há 40 anos e os estudos que existiram, havia planos de desenvolvimento nacionais, regionais, que depois tinham coerência com o nacional, que foram estudados nos anos 60 e que estão a ser aplicados alguns hoje. Não há que ter medo de fazer, porque evidentemente que a parte de execução, o projeto em si de execução em 1960 é diferente de hoje. Hoje há as novas tecnologias, há outros métodos de construção, há outros materiais, etc. Melhorar os projetos é bom e trabalho. a tecnologia e tal. Agora, a essência do projeto, que era ou passar a estrada, ou construir a ponte, ou fazer uma barragem, a essência era a mesma. Hoje, o custo da obra se calhar é menor, a eficácia é maior, mas a construção naquele local estava estudada, e estava estudada bem. Portanto, não tem que ter. Isto pode ser aplicado num passeio. Falta um passeio, e a gente põe o passeio sem calçada, como é tradicionalmente, ou se é num outro tipo de pavimento, não interessa. Se é pintado de verde para passar a bicicleta ou de vermelho e a bicicleta lá passa, também não me interessa. E é isso que falta, que é as pessoas, em termos de execução das coisas, irem buscar passámos hoje o dia a falar nisso, ir buscar atrás e não ter medo de ir buscar as coisas atrás. Hoje foi o tema, sem dúvida. Muito bem, vamos então encerrar. Ficamos então por aqui. António Alexandre, António Paiva, muito obrigado. Muito obrigado nós também, bom fim de semana, espero que o Brasil já esteja a ganhar. Ficamos com esta, igualmente, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.